Nós afirmamos que Deus é soberano, mas afirmar autoridade e poder não é necessariamente uma coisa boa. Se um senhor tirano for alguém que tem todo o poder absoluto, isso não é algo bom. Na verdade, isso é motivo de grande tristeza diante dos males que ele pode fazer usando da sua autoridade e do seu poder em mãos. Porém, a verdade é que nós, ao afirmarmos que Deus é soberano, também afirmamos que Deus é gracioso. E o objetivo desta aula é falar sobre a graça de Deus, de como ele usa de sua autoridade e do seu poder para o nosso bem e para aquilo que é justo e agradável. Em Romanos 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus escolheu nos amar por sua livre vontade. Ele não foi forçado a isso, mas quando nós ainda éramos pecadores, ele escolheu nos amar por meio de Cristo Jesus. E a graça de Deus nós podemos entender pelo menos de 3 formas. Primeiro é que a graça vem ao encontro de nossas necessidades. Nós temos necessidades, nós temos carências, nós somos limitados e a graça de Deus vem, digamos que, diretamente ligada a essas necessidades. A segunda forma é olharmos que a graça nos transforma de dentro para fora, né? Nos transforma internamente. E a terceira questão é que a graça nos leva ao lar celestial. A graça é quem nos mantém na fé e nos direciona para uma vida eterna. Então, de que forma a graça satisfaz as nossas necessidades? Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então, ao estarmos mortos em delitos e pecados, o texto de Efésios fala para nós como somos incapazes de amar a Deus. Essa é uma mensagem também que aparece em outros lugares nas Escrituras. Mas a verdade é que é impossível nos direcionarmos a Deus por nós mesmos, porque estávamos mortos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos enviou o seu Filho e nos deu uma esperança de vida eterna. Isso está ali a partir do versículo 4 desse mesmo capítulo de Efésios 2. Então, nós temos desta ideia algumas verdades relacionadas à salvação que foram conhecidas como as doutrinas da graça, ou também chamados de 5 pontos do calvinismo. São eles: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. São esses 5 pontos que são conhecidos como as doutrinas da graça. Esses pontos foram bem conhecidos na época da Reforma na Holanda, ali por volta de 1618, e alguns se voltavam contra a confissão reformada e eles diziam que a eleição dos homens se dá por uma fé que Deus prevê. Deus prevendo que os homens iriam crer, então Deus escolhe. Eles acreditam que a depravação humana ela não é total, mas ela é atenuada pela graça de Deus. E essa atenuação, essa graça é concedida a todos os homens. Eles também diziam que a graça de Deus ela poderia ser resistida e também que alguns crentes poderiam pecar e até perderem a sua salvação. E que a graça concedida a todos é porque Cristo havia morrido por todos. Essas afirmações foram colocadas pelos remonstrantes, contrariando a teologia reformada da Holanda. E em resposta a isso, que foi colocado como verdade por eles, aqueles reformadores deram ali o que foi conhecido posteriormente como 5 pontos. Então não cremos dessa forma. O que nós cremos é na depravação total. Isso significa que o ser humano é
totalmente depravado, mas totalmente não no seu nível de qualidade, mas de quantidade. Todas as áreas do ser humano, todo o seu corpo, todo o seu ser, tudo que ele faz, tudo que ele pensa está marcado pelo pecado. Todas as suas partes, todas as suas faculdades. Um segundo ponto tem a ver com a eleição incondicional, que diz que Deus escolheu um povo para ser salvo. É Deus quem escolheu, mas não dependendo de alguma coisa, mas por causa unicamente de sua vontade. Não dependeu nada do povo. A expiação, ela é limitada. Isso significa que Cristo morreu limitando o alcance, não por causa da capacidade de Cristo, porque Cristo tem capacidade de salvar a quem Ele quer, mas limitada à escolha soberana de Deus. Ou seja, se Deus escolheu apenas um povo, Cristo morreu somente por este povo, somente por aqueles que Deus escolheu para serem verdadeiramente salvos. A expiação de Cristo, ela é eficaz. Quando Cristo morre, definitivamente morre para salvar aqueles por quem ele morreu. A graça também ela é irresistível, de maneira que quando um eleito, ou seja, aquele que Deus escolheu, ouve do Evangelho e o Espírito Santo age na vida dessa pessoa, essa pessoa necessariamente vem à fé e à conversão. Ninguém pode resistir ao agir de Deus. E aqueles que vêm à fé verdadeiramente são assim preservados por Deus para a eternidade. Alguém não vem à fé pelo agir de Deus e depois essa pessoa se perde, porque isso seria uma própria falha no agir de Deus, algo que nós negamos absolutamente. Deus não falha. Portanto, ainda voltando para o texto de Efésios 2, o versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não é por mérito que alguém é salvo, até porque se dependesse de mérito, ninguém seria salvo, uma vez que todos os homens são incapazes em si mesmos de amar a Deus. Se hoje você é alguém que ama a Deus, se você é alguém que deseja a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus agiu em sua vida, operou em sua vida, até mesmo contra a sua vontade, mas transformando o seu coração, e a partir disso, no seu coração passa a nascer um verdadeiro desejo de amar a Deus, evidenciado por fé e arrependimento. Mas só isso tudo só é possível porque Deus agiu primeiro. A graça de Deus ainda age de outras formas em nossa vida, mas eu falarei mais sobre isso no próximo vídeo.